Olá, como vai? Tudo bem? Sempre alerta, eu sou Fernando Bertrand e seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. No episódio de hoje estou trazendo mais uma entrevista, só que dessa vez com alguns professores. Vamos tirar algumas dúvidas sobre as áreas que eles atuam, sobre as profissões deles, né? Como professores, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, entre outras coisas. Vamos bater um papinho sobre algumas perguntas que vocês mandaram e algumas perguntas que eu preparei aqui. Tranquilo? Hoje vamos falar com o professor Paulo, professor Danilo e professor Lucas. Daqui a pouquinho tá entrando aí o professor André também, tá certo? E vamos bater um papinho com eles sobre as profissões. Por favor, se apresentem, professores, para a galera poder conhecer melhor vocês. E aí, galera, beleza? Bom, então, queria falar, esse podcast eu gravei no final do ano passado com os meus professores lá do Augusto Ramos, por isso que eu tô com esse cabelo comprido aí, né? Não tô careca que nem eu tô agora. Queria dizer também que para gravação desse podcast eu usei o site StreamYard, que é o site desse patinho aí que tá no canto. É por isso que tá com essa marca d'água, beleza? Do StreamYard lá em cima. É do programa que eu usei para fazer a gravação com os professores, né? Para fazer a reunião com os professores. Tranquilo? Bom, queria pedir também para você já se inscrever no canal aí, caso não for inscrito ainda. Já curtir o vídeo, né? Para ajudar aqui no canal. Deixar aí nos comentários ideias para próximos episódios e perguntas para professores de outras áreas também, caso vocês queiram que eu entreviste professores de outras áreas, e já compartilhar para os amigos também, né, para eles poderem curtir bastante esse podcast também. Queria aproveitar também, galera, avisar que eu tô no Teco Teco. Isso, o podcast tá no Teco Teco. O perfil tá aparecendo aqui na tela para vocês, beleza? Lá eu tô fazendo vídeos sobre cuidados vocais, né? Ajudar a melhorar a gravação de voz de vocês. Então, cuidado vocal, aquecimento vocal, dicas de microfone, como improvisar um estúdio, entre outras coisas, beleza? Então vai lá pro TikTok, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, beleza? Já pedi também para você me inscrever, já pedi também para você me seguir lá no Instagram, @podscoutcast, tranquilo? E o podcast agora também tá no Twitter. Eu vou começar a fazer alguns tweets sobre o movimento escoteiro. Então já me acompanha lá também. Também é @podscoutcast, tranquilo? Tamo junto, pessoal, sempre alerta aí e fiquem com o episódio. Vamos lá. Eu sou o professor Lucas, dou aula de robótica, mecatrônica e sou estudante também. Estudo licenciatura plena em ciências e tenho 31 anos, trabalho no Colégio Augusto Ramos com os professores Paulo e Danilo, e a gente veio aqui hoje conversar um pouquinho. Espero que vocês gostem das informações, tem bastante pergunta pelo que a gente soube, e é isso. Oi, boa noite. Eu não sei quando vocês estão ouvindo também, né? Eu sou o Danilo, eu sou professor de física do Colégio Augusto Ramos. Eu também dou aula de matemática, né? Do Fundamental, não no Augusto Ramos. E eu também estou estudando agora, atualmente, estou fazendo curso de astronomia para aprender um pouco mais sobre o cosmos e o universo. E eu acho que é isso, assim. Eu agradeço ao Fernando pelo convite, por estar participando aqui, e espero que eu consiga responder as perguntas de uma forma razoável, pelo menos. Que isso. É isso aí, obrigado, gente. Eu sou o Paulo, sou professor de matemática do Colégio Augusto Ramos, também trabalho em outro colégio lecionando matemática para o ensino médio. Sou coordenador e professor de um cursinho popular aqui na região de Jardim Ângela. E além dessa parte profissional, acima de tudo isso, sou pai de uma criança de 8 anos, que é o Flavinho, e marido da senhorita Érica, né? Por favor, né? Se eu não falar, ela me mata. E além disso, sou um fanzaço de séries, animes e videogames, e sempre tento utilizar isso como referência para explicar matemática de uma maneira um pouquinho diferente. Boa. Bom, muito obrigado, professores, pela presença, né, aqui no podcast. E vou começar fazendo uma pergunta meio geralzona mesmo, tá certo? Deixa eu pegar aqui, é do Glauco. O Glauco mandou perguntar deixa eu avisar, né, Glauco é o coordenador lá do Colégio Augusto Ramos.
Glauco pediu para perguntar para vocês em que momento vocês escolheram ser professores. Acho que pode ser a mesma ordem, professor Lucas. Vamos lá. Em que momento que eu decidi ser professor? Eu, desde muito cedo, tinha algumas carreiras assim em mente, carreiras, né, aleatórias às vezes, mas era por causa de uma coisa que eu gostava muito, que eram animais, em específico dinossauros. Então eu sou da década de 90, gente. Eu tive a experiência de Jurassic Park e marcou muito. Então eu quis ser a pessoa que explorava dinossauros. Então era paleontólogo desde muito novo, desde pequeno, até às vezes difícil para uma criança falar esse nome, mas eu já sabia que era isso que eu queria ser. E com o tempo, né, na escola, eu tive excelentes professores. Um professor que marcou muito foi o Fábio, professor de geografia, até hoje a gente tem contato, e me incentivou nessa área de, né, geologia e tudo mais. Porém, eu também tive ótimos professores de química, que foram os professores que realmente assim despertaram essa escolha de me tornar professor. Eu fiz vários cursos com eles me levavam para fazer cursos na USP, cursos de férias e algumas outras visitas, e as aulas também eram assim sensacionais, e foi isso que despertou muito essa motivação de me tornar professor, né? Porque eu gostava da disciplina de química, e só para esclarecer, a minha primeira início de formação foi em química, por isso que eu estou falando da química, foi licenciatura em química, e embora eu seja professor de robótica e mecatrônica, essa foi a primeira formação que eu iniciei em química, para me tornar professor de química. Então acredito que tenha sido uma boa experiência dentro da escola, com professores que despertaram isso em mim. Tá certo, muito legal, professor. Valeu. Sem palavras, tipo, tem muita gente hoje que você vê, né, 17, 18, 19, 20, 25 anos que não faz ideia do que quer fazer da vida. E como o senhor falou, desde criança já sabe, eu quero fazer isso, e vai até se formar. É bem legal. Eu mesmo, ao longo da vida, passei por muita coisa, tipo, já quis ser policial, bombeiro, já quis ser piloto de caça, já quis ser lixeiro, como minha mãe falou. Minha mãe falou esses dias que eu já falei numa mesa, né, do jantar, que eu queria ser lixeiro. Nossa, um monte de coisa. E agora, partindo por jornalismo, né, nada com nada, mas é isso. É a vida. Mas a construção é assim mesmo, né? De paleontólogo para professor, né, tem um caminho paralelo, mas ainda assim tem uma diferença aí, uma ruptura nesse caminho. Exato. E, sei lá, eu acho que hoje tem existem muitas carreiras, opções assim infinitas, e vem surgindo cada vez mais opções de trabalho, de carreiras. Então, acho que às vezes é até razoável você ficar, né, não conseguir se identificar ali tão rapidamente. Faz parte do processo por ter tantas opções hoje, mas a gente se encontra, a gente chega lá. Exato. Bom, valeu, professor. Vou passar aqui pro professor Danilo. Vamos ver aqui. E aí, professor? Tudo certo? E aí, Fernando? Em que momento que o senhor escolheu ser professor? Assim, eu acho que meio diferente do Lucas, assim, eu sou muito indeciso, assim. Até agora eu penso em coisas que eu poderia fazer além de ser professor, sabe? Esses dias, eu assim que nem o Paulo, gosto muito de videogame. E aí fiquei encantado por um jogo recentemente, aí eu pensei, cara, eu vou virar speedrunner desse jogo, é isso. Sabe assim, né? É só uma coisa que você pensa assim na hora, acha divertido, uma coisa que você se encanta, né, se interessa. Quando a profissão de professor começou, assim, vamos dizer, porque eu tive ótimos professores, assim, professores muito bons que me despertaram o interesse nas ciências,
Mas eu confesso que a primeira vez que eu pensei isso foi no cursinho. Eu tava fazendo cursinho para prestar cinema, e eu lembro até hoje, a professora de inglês, ela chamava Tânia, ela falou para mim assim, olha, para mim não, né, falou na sala, falou, olha, eu diria assim, para todos vocês repensarem, se vocês estiverem pensando em que carreira seguir, pensar na carreira de professor, porque é a carreira do futuro, e ela falou várias coisas interessantes sobre a carreira de professor, né? Falou, não, professor é uma carreira que nunca vai sumir, sempre você vai precisar de professor. E eu fiquei pensando, nossa, faz sentido, né? Professor é uma coisa que vai ser é difícil substituir a profissão de professor, né? Pelo menos eu não consigo enxergar nenhuma forma próxima de você substituir essa profissão, né? E essa eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu pensei em professor. E no cursinho eu tinha um professor de física incrível, assim, que, bom, mudou minha vida, né, porque eu não sabia nada, sabia, assim, muito pouco, eu tinha um conhecimento, eu tinha um pouco de dificuldade em física, assim, eu gostava muito de matemática, mas eu tinha muita dificuldade em física, e no cursinho, assim, eu aprendi muito com esse professor, tive, assim, não sei, assim, abriu a minha cabeça, sabe, aquilo fez sentido pra mim, e Quando essa professora falou isso, a Tânia falou isso, e eu tinha aulas com esse professor de física, né, que é o Gromov, eu fiquei pensando, nossa, física é tão legal, né, e eu nem sabia disso, e eu consegui aprender, tipo, eu que achava que nunca ia aprender física na minha vida, eu consegui aprender, sabe, e talvez seja bacana eu ensinar, eu consegui passar isso, né, consegui ensinar física, consegui aprender mais e consegui ensinar. E aí foi meio que no cursinho que eu pensei, assim, quando eu tive esses dois professores, né, que meio que me influenciaram a pensar isso. E aí eu comecei a fazer física, né, desisti meio de fazer cinema e prestei a faculdade de física, comecei a fazer, mas mesmo ainda não dava madura a ideia de ser professor. Eu comecei a fazer a faculdade de física meio porque eu fiquei muito encantado pela física quando eu aprendi no cursinho, que falei, não, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero aprender mais sobre física, eu vou fazer uma faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava tanto ainda ser professor, a ideia não estava madura. Até que eu fiz um estágio numa escola, né? A faculdade tinha um estágio obrigatório de... Quer dizer, eu não era bem obrigatório porque eu estava no bacharelado, né? Era obrigatório depois que eu fui para licenciatura. Quando eu estava no bacharelado, o estágio não era obrigatório, mas eu queria trabalhar enquanto eu fazia a faculdade. E eu comecei a estagiar numa escola. E aí foi aí meio que eu decidi, assim, foi nesse momento, acho que ficou claro para mim, assim, que, não, eu quero trabalhar como professor. Porque eu gostei muito do ambiente escolar, assim, eu me sentia muito bem dentro da escola, achava muito legal, gostava do trabalho, assim, e estar com os alunos e poder discutir física com eles, assim, era uma coisa que eu gostei muito. E eu não era professor, né? Nesse estágio eu era plantonista, então eu ajudava os alunos que tinham dúvidas em física. E foi aí, eu acho que foi aí que caiu a fruta, vamos dizer assim, amadureceu a ideia e eu entendi, assim, que seria uma profissão que eu gostaria muito de fazer, assim. Eu gostava muito daquele trabalho e foi aí que eu decidi, não, então é isso, eu vou ser professor, eu quero dar aula de física e vamos isso. Então foi um pouco que eu vi que era isso, assim, eu poderia... discutir física, assim, e quem sabe ensinar física para alunos que tinham dificuldade, assim como eu tinha, sabe? E que, sei lá, aprender física mudou a minha vida, tipo, em vários sentidos, faz parte de quem eu sou hoje. E mesmo para pessoas, assim, que não vão trabalhar com física diretamente, eu acho que aprender física sempre pode ser útil, eu acho. Que muitos alunos assim falam, né? Ah, nossa, por que eu vou aprender? Por que serve para aprender isso, sabe? Para que isso serve? E é uma coisa que eu diria que às vezes as coisas não têm uma serventia assim direta, né, aplicável, mas elas servem para tornar você uma pessoa diferente, né? Expandir a forma como você vê o mundo. Então, perceber isso me moveu muito para a profissão de professor e lidar com os alunos, estar dentro da escola. A escola é um ambiente assim muito interessante, muito rico. E quando eu percebi isso, eu falei, não, é isso. Eu vou ser professor. E aí eu mudei de curso, né? Mudei para licenciatura e aí continuei a minha carreira. E é isso, hoje eu sou professor. Mas, assim, vou dizer que meio que reforçando o que o Lucas falou,
a gente muda, né? A gente pensa outras coisas. Sim. É muito difícil você, pelo menos para mim, é muito difícil bater o martelo. Eu sou professor hoje, mas eu penso em fazer outras coisas também enquanto eu sou professor, sabe? Tipo isso. Às vezes bate meia hora, nossa, é isso, eu quero fazer speedrun de Sekiro, cara. Mas, assim, isso não vai se concretizar. Mas o que eu digo é que à medida que a gente vai vivendo, isso vai mudando e acho que faz parte do que a gente é. Não sei se eu deu uma resposta muito brisada, mas a ideia foi essa, assim. Eu acho que eu percebi que eu queria ser professor mesmo quando eu trabalhei dentro de uma escola. Acho que foi isso. Só uma coisinha, quando o senhor começou a dar aula, foi para ensino médio mesmo? Quer dizer, assim, nesse trabalho que eu tinha, quando eu tava dentro da escola, que era um estágio, eu era plantonista, então eu não dava aula. Era tipo, eu tinha um horário e os alunos que tinham dúvida, eles vinham falar comigo, assim, não era uma aula explicitamente. Primeira vez que eu dei aula, assim, que eu fui escrever na lousa, foi num cursinho popular. A primeira vez que eu fiz isso, assim, foi um cursinho popular que era de alunos da PUC, que era para ajudar os alunos a entrarem, que não tem condições de pagar um cursinho, né, a entrar no vestibular, e aí eu fui professor lá. E aí lá foi a primeira vez que eu, tipo, peguei o giz, assim, escrevi na lousa, fiz uma aula, assim, sabe? Sim. Propriamente dita. Entendi. E aí eu gostei muito também. Isso influenciou, é verdade. Isso influenciou também bastante porque é muito divertido, é muito... Dar aula, assim, é a melhor parte de ser professor. Pelo menos é a parte que eu mais gosto, é a dar aula. E aí você pensar na aula, dar a aula, sabe? Ver como a coisa acontece é muito legal, assim. É realmente muito, muito interessante. Então, quando eu fiz isso a primeira vez, reforçou ainda mais a minha vontade de querer ser professor. Valeu, Danilão. Vou passar pro Paulo aqui, valeu. Vamos ver aqui agora, professor Paulo. Professor, em que momento que o senhor decidiu ser professor? Essa resposta tem muito clara na minha mente. Antigamente não tinha 6º ano, 7º ano, era 5ª série e tal, enfim. Foi na 5ª série. Literalmente, até lembro o nome do professor, a grande pessoa que me influenciou aí foi o professor Jair, hoje diretor até de uma faculdade, e a professora Marisa, que também é diretora de um colégio. Só que a professora Marisa era de História e ele era de Matemática. Eu acho que por conta dessas duas influências eu fiquei com essa dúvida até o meu 3º médio. Na verdade, até o meu 4º médio. Por que 4º ano médio? Eu, por conta disso que eu tinha em mente que eu queria ser professor, tinha o magistério. Eu cheguei a fazer magistério, então eu fiz o 2º ano médio, 3º ano médio e o técnico só para lecionar. Só que era para os pequenininhos, ensino fundamental 1. E lecionando foi onde eu percebi. Eu sempre trazia temas de história e de matemática. Eu notava que eu tinha uma facilidade maior para explicar matemática. Em história, eu não percebia essa facilidade tão grande. E com as matérias de matemática eu conseguia trazer a história, mas com a de história eu não conseguia trazer a matemática. E aí, no cursinho, ainda estava com um pouquinho dessa... Depois, né, que eu terminei o ensino médio, 4º ano do ensino médio. É estranho falar essa frase, né? Aí eu fui fazer o cursinho. Quando eu fui fazer o cursinho, ajudando os amigos, eu percebia notoriamente a facilidade que o pessoal entendia quando eu explicava matemática. Mas em história, às vezes, a dúvida. Na minha mente era muito claro o que estava acontecendo, mas eu não conseguia transmitir o conhecimento, passar o conhecimento de história. E aí eu acabei optando pela matemática por conta disso. Eu falei, poxa, beleza. Chegando na faculdade foi minha grande surpresa. Foi a primeira coisa que eu pesquisei. Tem alguma matéria que envolve história e matemática? Tem. História da matemática. O meu TCC foi em história da matemática. E aí, daí em diante, chegamos até aqui. Mas é isso. Desde pequenininho eu já sabia que eu queria ser professor. E já me perguntaram uma outra coisa. Se eu não fosse professor, o que eu seria? E a minha resposta é, não sei. Porque eu sempre quis ser professor. Boa. Valeu, professor. Eu vou adicionar os outros professores aqui, mas desculpa, o que o senhor teve aula de história e de matemática, que o senhor sempre gostou, tal, era no Fundo 2, era ensino médio? Era a matéria ou os professores? Os professores, que o senhor disse que gostava, tal, e aí que se incentivou. Foi no fundamental, no ensino médio aconteceu uma coisa muito estranha com a minha pessoa, né? Até chegar ao magistério, meu primeiro ano de ensino médio, eu tive uma professora de português que foi uma grande influência, até hoje e isso, tecnicamente quase só.
né? Eu tive, é muito chato falar isso, mas eu tive professor de matemática e de história que não me encantaram. Não teve aquele encanto que nem no fundamental. E por incrível que pareça, eles viraram referência. Por quê? A referência foi, eu tenho que fazer tudo que eles fizeram o contrário. Exato. Faz sentido. Bom, eu vou aproveitar aqui, vou deixar os três juntos e perguntar, a Dariane, do terceiro médio, mandou aqui uma pergunta no Instagram. Teve algum aluno que marcou a sua profissão, tanto numa boa parte quanto numa parte ruim? Posso começar essa? Pode. Teve. E a minha reação quando você fez a pergunta é porque eu lembro a parte negativa e a positiva. A positiva é uma história, assim, surreal. Eu não vou citar o nome do aluno por uma questão de ética, vou chamar aluno X, mas era um aluno que a família era envolvida com coisas ilícitas, enfim, e puxava ele, né? Uma parte da família queria puxar ele para isso. Só que eu sempre observei que ele tinha um assino para matemática, assim, absurdo. Só que ele estava muito desanimado, porque a família literalmente queria que ele trabalhasse, a parte dos tios dele, queria que ele trabalhasse meio que vendendo drogas, pro tráfico, literalmente isso. E é muito louco o que eu vou falar, mas depois da morte de um dos tios que incentivava ele, esse cara deslanchou, e eu encontrei ele 2 meses antes da pandemia. Ele falou, professor, na hora eu reconheci, aí falei, caraca, nossa, que da hora, eu nunca te imaginei ver rede social. Ele, tenta imaginar com o que eu trabalho. Aí eu parei, putz, sei lá, você é gerente? Ele, não. Aí eu, não sei. Ele, o que você sempre falava que eu iria ser? Você é engenheiro civil? Ele, sim. Eu, caraca! Foi, assim, uma das melhores histórias, assim, que tem na minha carreira. A pior história, também não vou citar o nome dos 2 alunos, mas é muito louco. Eu já devo ter dado aula, lecionado para mais de 1.000 alunos, mas eu lembro de 2 alunos, que foi 2 alunos que eu não consegui trazer, vamos dizer assim. Na mesma escola, algo similar, mas o que acontecia? Era uma sala muito boa, despontava todo mundo, exceto esses 2. E eu tentava trazer, só que ao mesmo tempo eu tenho um perfil de elogiar que vai muito bem, né? E eu percebi que isso acabava distanciando. Então eu parei de elogiar quem ia muito bem, só que também quem ia muito bem ficava meio chateado, enfim. E no final do ano eu cheguei, chamei os 2 para conversar e, sei lá, eu sinto que eu poderia fazer mais. Então eu fico com a sensação de poder fazer mais. Eu não sei quantas pessoas eu lecionando talvez mudei vida ou incentivei um sonho, ou a pessoa foi para a faculdade, eu não tenho essa ideia numérica, mas eu tenho uma ideia numérica de quantas pessoas eu poderia ter feito mais. E a ideia numérica são 2 pessoas. É estranho falar isso. Não sei, eu tava pensando nessa pergunta, não sei se o Lucas quer falar assim, pra mim é difícil essa pergunta assim, porque, nossa, eu não sei, tipo, muitos alunos me marcaram de muitas formas, sabe? E então eu não saberia dizer. Uma coisa que me marca muito, assim, que sempre eu fico de cara quando eu vejo isso, é como os alunos, assim, têm... Uma coisa muito legal de ser professor, que eu gosto muito, assim, eu venho percebido isso, é como você lida com pessoas que são muito diferentes de você, né, com talentos e têm capacidades, assim, sei lá, mentais, cognitivas, que são muito diferentes da sua, sabe? Então, assim, eu sempre fico encantado quando eu vejo quando os alunos sabem fazer coisas que eu, tipo, não conseguiria fazer absolutamente, assim. Tipo, o Fernando mesmo, por exemplo, tem muito talento em fazer coisas, em mexer, em prática, em construir coisas, sabe? Eu acho que vem até do escotismo, né? Dele ser escoteiro, o fato dele ser escoteiro, isso talvez tenha aguçado ainda mais esse talento. Mas, assim, é muito impressionante. Eu fico muito de cara, assim, quando eu percebo que os meus alunos sabem fazer coisas que eu, tipo, não tenho ideia. Tipo, é muito engraçado, assim, é muito curioso. Eu aprendo muito vendo o que os alunos fazem, sabe? E vejo nas possibilidades. E é muito louco que o que eu gostaria de fazer, né, é que eles pensassem também o que eles gostam de fazer por um viés físico, né? É lógico que não tem tempo suficiente para fazer isso com todos os alunos. Mas isso é uma coisa que sempre me marca do lado bom, assim, de tipo, ver como os alunos são pessoas assim, incríveis e conseguem fazer coisas assim que eu nem imaginava que dava pra fazer, sabe?
Agora, ruim, eu acho que é um pouco parecido com o do Paulo, assim. Eu fico muito chateado quando eu não consigo fazer com que o aluno se interesse em absoluto, sabe? Eu acho que o meu papel, assim, em primeiro lugar, talvez, ou entre os primeiros lugares, é fazer o aluno se interessar por aquilo. Tipo, o quanto ele vai aprender de física, isso, assim, aí já é outra página. Eu acho que a primeira página é ele, tipo, tá, física tem alguma coisa legal em física, sabe? Tem alguma coisa interessante que dentro dessa ciência, sabe? Ou dentro das ciências. E quando eu percebo que isso não acontece, quando o aluno, assim, absolutamente não acha nada interessante, eu fico triste. Isso, tipo, às vezes, eu não saberia citar um exemplo, sabe? Mas eu lembro de uma vez, não lembro o aluno, mas isso me marcou, foi quando eu não consegui, eu só tive... Eu não sei se... Até hoje eu não sei, eu quero acreditar que não, né? Porque eu acho que eu nunca tive um aluno terraplanista, assim. Mas eu lembro dessa aluna, quando eu dava aula no curso popular, eu lembro dessa aluna que ela ficou, tipo, meio insistindo, assim. E eu fiquei discutindo com ela, eu não sei até hoje se ela tava brincando com a minha cara ou se ela tava falando sério, sabe? E aí, até hoje eu tenho essa dúvida. Mas, assim, eu fiquei meio chateado, sabe? Do tipo, putz, será, cara? Tipo, o quanto de gente que talvez... Assim, ser terraplanista tem impacto social tanto quanto ser, tipo, antivacina, por exemplo, sabe? É uma coisa de boa, sabe? Eu não vou condenar ela porque ela é terraplanista. Mas mostra pra mim o quanto que as pessoas têm uma resistência com a ciência ou com lidar com coisas que não tá dentro dos sentidos delas, sabe? Tipo, lidar com coisas que são contra-intuitivas, que desafiam os sentidos, tipo, o que ela vê, o que ela sente, o que ela lê, o que ela compreende do mundo. E, sei lá, o grande encanto da ciência, ou grande coisa legal da ciência, ou uma das coisas que eu gosto muito, é que a ciência é contra-intuitiva, né? Ela vem e dá um soco na sua cara quanto o que você acredita, né? Você acredita numa coisa, você vai lá e mostra a outra, você não tem o que fazer. É tipo... O mundo é assim, né? A natureza é desse jeito. Então, isso foi um momento que eu fiquei triste, assim, mas... sei lá, eu não sei dizer se ela era mesmo ou não, mas o que eu fico, tipo, triste, assim, é quando, eu percebo quando o aluno não vê interesse nenhum, não vê, tipo, beleza nenhuma, ou não vê nenhuma coisa interessante na ciência. E isso, assim, não é culpa dele, eu acho, mas eu fico triste quando isso acontece. Acho que é isso, assim. São, acho que, os meus piores momentos, acho que é esse. Vamos lá. Coisas boas, né? Eu tenho um histórico com um aluno de longa data que foi para a faculdade, buscou, correu atrás, ele podia ter uma opção de, né, na época, trabalhar com a família, no negócio da família, e mesmo assim a gente conseguiu apoiar e tudo mais. Ele tinha, na época eu dava aula de laboratório de química, e ele tinha muita aptidão, ele sempre era muito interessado, trazia várias informações, e com minha ajuda, né, e do colégio, apoio também, na época também a família apoiava, porém ele podia escolher esse outro caminho de trabalhar no negócio da família e não fazer mais nada, mas mesmo assim ele foi atrás, conseguiu entrar em um curso de ensino superior que ele queria, né, viajou e tudo mais. E outra coisa positiva é quando eu encontro alunos ou ex-alunos e a pessoa reconhece, ou fala professor e tudo bem, e aí normalmente está com algum familiar, apresenta para o familiar. Pô, esse reconhecimento eu acho muito legal por parte pelas duas partes, né? Ele se sentir à vontade de poder me encontrar num lugar público e, né, trazer essa coisa, essa proximidade, porque não é só na escola que a gente se encontra, pode se encontrar, e ele falar isso, né, trazer a referência, né, para quem está com ele, ou, né, no lugar. E acho que um pouco do que o Danilo falou, de, tipo, não conseguir, como negativo, acho que é não conseguir encantar o aluno ou mostrar quão maravilhoso é
a ciência, ou tecnologia, ou qualquer outro assunto, disciplina, a gente se dedica tanto para poder pensar em formas de se aproximar, né, cada vez mais dos estudantes, trazendo para o cotidiano, buscando sempre informações atualizadas, né, dentro da medida do possível, informações corretas, até justamente para desmistificar um pouco desse conhecimento, às vezes, enganoso que rola com fake news e tudo mais, e também trazer o encanto para a área da profissão, porque assim, acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente realmente gosta e a gente é apaixonado por aquilo, a gente consegue transmitir isso, não só o conhecimento, mas essa sensação prazerosa de você ser professor e você passar isso para que outra pessoa consiga também desejar aquilo. Então, isso é muito positivo, assim. Mas quando a gente, né, acho que quando falta essa sensação de dever cumprido de a pessoa, né, não tá nem aí, às vezes, pode ser por um problema pessoal, né, as pessoas são complexas, existem várias situações, mas quando acho que isso não é despertado, né, esse interesse, ou realmente a visão de falar, nossa, olha como isso é incrível, né, detalhes pequenos vão em construção até chegar nesse ponto. Mas toda profissão, toda carreira tem pontos, aspectos positivos, negativos, e acredito que a gente entenda muito mais, consiga entender muito mais que os negativos são desafios, né? Desafios para melhorar e criar uma catarse em um sentido mais abrangente, assim, mais positivo. Sim, sim. Bom, obrigado. Agora eu vou começar a fazer algumas perguntas mais diretas sobre as profissões, incluindo algumas perguntas que as pessoas mandaram também para vocês, tá? Vou começar na minha ordem aqui. Tem uma pergunta para o professor Paulo. O aluno, se eu não me engano, foi o Augusto, do terceiro médio, né, da minha sala, o Augusto Silva Beck. Ele mandou assim: hoje em dia ainda tem muitas pessoas com dificuldades para cuidar do próprio dinheiro? Ah, tem. Tem. Inclusive, uma das frases que eu mais falo nas aulas de matemática financeira e educação financeira é: faça o que eu falo, não o que eu faço. É meio difícil, porque assim, primeiro, eu me tiro como exemplo. Eu literalmente tenho o conhecimento de educação financeira, aprimoro ele a cada ano, ainda mais nesse último ano teve que aprimorar bastante por conta do itinerário, e às vezes eu cometo algumas besteiras financeiramente falando. Por exemplo, esses dias eu não cometi uma, mas quase cometi. Eu falei, esse jogo aqui tá em promoção, mas eu não tô com dinheiro agora, já sei. Vou pegar meu cartão, vou passar no cartão. Pra quê? Se no dia 30 eu vou receber o 10º, eu posso comprar o mesmo jogo à vista, ele vai estar até dia 2 de dezembro com esse valor. E eu quase fiz uma besteira. Porque tem muito essa questão de razão e emoção, né? Eu até brinco com uma coisa muito séria, que eu falo que a pior coisa que tem, fazendo uma analogia, para uma pessoa que se diz teísta, é literalmente discutir com uma pessoa que se diz ateísta usando aquele argumento: se o avião estiver caindo, você acredita em Deus. Espera, você está dizendo então que para eu acreditar em Deus eu tenho que deixar minha emoção tá lá em cima e minha razão tá lá embaixo, né? Fazendo uma comparação com isso, às vezes o conhecimento a pessoa até tem, só que a questão é controlar essa emoção. Se você deixa a emoção falar lá em cima, a razão lá embaixo, você pode cometer deslizes financeiros bravos. Certo. E é bem frequente, né? O senhor vê isso com frequência, que tem gente com dificuldade? Sim, vejo. Eu vou contar um spoiler sem citar nomes. Eu vejo entre professores. Eu vejo também entre alunos, entre pais de alunos, porque é aquela questão, não é só o conhecimento técnico, é você também ter o conhecimento, mas saber utilizar, né? E essa questão do saber utilizar, ela é muito forte, porque às vezes a pessoa até sabe utilizar, mas a emoção, né, faz ela, vou aproveitar, eu tenho só esse momento mesmo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, tal. Enfim, tem uma frase, eu não lembro quem no colégio falou essa frase, quem no colégio Augusto Ramos falou essa frase, e eu concordo com ela. Não lembro se foi Adriano ou se foi o Glauco, mas enfim, a frase foi, quem
tem planejamento terá futuro. Quem deixa só pelo destino, quem deixa só pela sorte terá destino. Alguma coisa assim, nesse sentido. E financeiramente é isso. Se você planeja uma coisa financeiramente falando, você vai ter aquilo, né? Mas eu bato muito nessa tecla. É complicado pela questão da emoção. A emoção, às vezes, fala, não, vou. E com dinheiro você tem que ser mais razão que emoção. É Sim. duro falar isso, mas é a realidade. Certo. A gente tem que trabalhar isso também, né? Pra galera poder aprender a cuidar melhor do próprio dinheiro. Vou passar aqui pro professor Lucas. Professor, como né? Como foi trabalhar com os experimentos lá dentro do Catavento? Ah, legal. Eu trabalhei no Museu Catavento, né? Foi meu primeiro estágio, né? Meu primeiro contato até com educação na época. E foi incrível, foi sensacional. Foi uma experiência, assim, enriquecedora e poder estar num ambiente, né, de aprendizado não formal até me aguçou o interesse por trabalhar mais com essa área, né? Porque você não está dentro de uma sala de aula e você está ensinando, educando e aprendendo também muito, fora daquele contexto que a gente conhece mais padrão, que é uma sala, um professor e lousa e giz. É isso. Então, traz mais perspectiva, né? Eu acho que consegue despertar muito mais a possibilidade de você, por ter o experimento ali, poder manusear, poder ver, observar o avesso, vira, desvira, faz testes. Então, foi uma época de muito aprendizado, eu aproveitei muito, foi muito boa, acho que foi... Eu tenho ótimas experiências com educação, em cursinho popular, mas essa, como foi a primeira, e foi, assim, logo de cara num lugar excepcional, que é o Museu do Catavento, foi muito boa. Eu aprendi muito. O grupo de monitores fazia muitos testes com os experimentos e, às vezes, eu até tinha a sensação que as aulas convencionais eu não tirava tanto proveito quanto está dentro de um museu, né? E podendo ver o experimento e transportar a teoria para a prática, assim, 100%, porque você tinha vários experimentos que trabalhavam vários conceitos físicos, químicos, né? Tem a parte de biologia, então conceitos biológicos que você podia ver, estruturas, e foi, assim, incrível. Foi uma das melhores experiências que eu tive na parte de educação, mas reforço porque foi a primeira e assim, eu já sabia que era a educação que eu queria e me apaixonei muito mais por um espaço de aprendizagem não formal, assim. Foi uma experiência muito legal nesse sentido. Era muito bom. A gente mexia em tudo, arrumava, às vezes quebrava, e a gente resolvia, ia lá e ficava... foi muito legal, muito bom. Até para quem não conhece, fica aí convite, gente. Vão, agora, né, respeitando as indicações aí de cuidado por causa da pandemia, mas o museu está aberto, então a visitação vale a pena. Eu lembro, não sei se eu escutei errado, mas eu lembro do senhor comentando uma vez na sala de aula que já trabalhou em algum parque também. Play Center, Isso. Não lembro exatamente. Eu trabalhei no Hop Hari durante 2 anos. Eu desenvolvi um trabalho educativo dentro do parque que se chamava Projeto Educare, né? E o parque recebia alunos, né, como se fosse uma espécie de visitação também, e a gente desenvolvia esses assuntos temáticos de física, história, química, biologia, usando o espaço do parque, falando através das atrações, explicando os conceitos físicos, também de história, tinha algumas atrações que dava para correlacionar essa área. E esse projeto, ele parou por causa da pandemia, mas o que tudo indica ele retorne, né? E é uma opção também para fazer essa visita ao Hop Hari, sabendo que tem essa opção educativa. As escolas faziam um agendamento, né, como se fosse um museu mesmo, e as escolas faziam essa visita. Foi bem legal, né? Esse projeto, enquanto durou, e agora que se tudo der certo, vai retornar, era muito interessante, tanto para escolas, quanto para mim que realizava esse projeto. Também
dentro desse espectro de espaço de educação não formal, né? Então, acho que é isso. Eu quero muito atuar dentro dessa área em alguma possibilidade, e a robótica e a mecatrônica, acredito que trazem um pouco disso, porque você não está numa sala convencional, mas que tem a lousa ali lá no colégio e não tem carteiras, tem cadeiras, mesas, uma bancada de ferramenta, então sai um pouco desse contexto meio sala de aula e entra em um outro espaço, assim. Sim. Acho isso bem legal. Legal. Bom, professor Danilo, o aluno Vitor do primeiro médio mandou assim: a física pode ser substituída? Por qual outra matéria poderia ser substituída? Uau! Caramba, que difícil. Professor, o que acontece se a gente pular dentro de um buraco negro? Esse é